Ciao pessoal, buonasera a tutti! Olá pessoal, vamos começar a nossa live nesse feriadão para você que está aí no Brasil. Olá, Maicon, seja bem-vindo, Renata. Olá pessoal, buonasera a tutti! Hoje temos aí uma live para a gente tirar dúvidas sobre o processo de cidadania italiana e temos também uma grande surpresa que nós vamos falar no fim da live, vocês vão se surpreender, então acompanhe, fique com a gente, não saia daí, tá? Porque a gente tem muita coisa boa para contar para vocês e também, principalmente, tirar as dúvidas que nós recebemos durante esses últimos dias. O pessoal mandou na caixinha, mandou pelo direct, então quer dizer, tem muita coisa para a gente estar falando hoje. Então, o pessoal que está aí no Brasil, aí agora, né, são 5 horas da tarde, nós aqui na Itália, nós já estamos quase indo para a cama, já são 9 horas, né, quase 9 horas da noite aqui, e nossa, foi bem friozinho hoje, gente, que dia friozinho, meu Deus do céu, aqui nessa Itália. Olá, Camila, a Ronquini, Casa do Jardim, sejam bem-vindos, Cacá. Ai, que legal, pessoal, vamos entrando. Fico muito feliz. Tatiana, seja bem-vinda. A gente recebeu bastante perguntas mesmo, fomos surpreendidos aí. E isso é muito bom, quer dizer que o pessoal está acompanhando, quer dizer que o pessoal tem interesse mesmo em reconhecer a cidadania italiana. É um direito, né, gente? Nós somos descendentes desde quando nós nascemos. Só que a gente precisa o quê? Pedir esse reconhecimento, né? Confirmar esse reconhecimento. Franciele também, seja bem-vinda. Tem muita gente do Brasil que eu mandei hoje lembrando, né, sobre a live. Lucas também, que legal, que bom, gente, fico muito feliz, viu? Todo mundo tá chegando aí. Ó, deixa eu ver aqui o que mais que eu tenho de novidades para vocês que eu posso adiantar. Não, ainda não posso adiantar, é bem no final. Tô seguindo bem à risca aí o roteiro das minhas meninas que cuidam da nossa comunicação para estar sempre informando vocês, tendo materiais bem objetivos e bem explicativos nas nossas redes sociais, que tanto o Instagram também como o Facebook, tá? Opa, tô perdendo. Ana Cristina, bem-vinda. Marco Antolini, que legal! Que show, gente. Show. Bom, vamos lá, né? O pessoal tá entrando, a gente vai deixando, mas enquanto isso, nós já vamos dando andamento, então, às perguntas que o pessoal mandou pra gente. E nós vamos começar com a Gabriele Antonelli. A Gabriele perguntou: Amanda, sobre valores e quanto tempo leva, né, a questão da cidadania italiana. Então, existem várias formas da gente pedir esse reconhecimento da cidadania italiana. Você pode fazer de 3 formas se você não se encaixa na via materna, que é aquela regrinha que tem, olá Raquel, seja bem-vinda, que é aquela regrinha que o quê? Fala lá que a mulher, quando ela está na linha de descendência e tem um filho que nasceu antes de 1948, o que acontece? Aí tem que fazer o processo só via judicial, que é aqui na Itália. Só para esse caso. Mas se você tem uma linha que descendem só homens, que não tem nenhuma mulher na linha de descendência, você é sortudo porque você pode escolher em 3 opções. Então, Gabriele, você mandou essa pergunta. Se você vier para a Itália, mais ou menos o tempo que leva, em média, de 4 a 6 meses, ok? Mas isso pode variar muito, gente, dependendo de caso para caso. Tem processos que finalizam, assim, inacreditável em 2 meses, em menos de 2 meses, mas tem processos que ainda levam aí de 4 meses e meio e podem até ultrapassar os 6 meses, tá? Então a gente tem que vir muito bem preparado. Então não existe assim um tempo certo quando você vem para a Itália morar, residir e pedir o seu reconhecimento. Aí existem as outras formas, que são a você esperando no Brasil, dando entrada no consulado italiano onde você reside, que corresponde ao seu estado, ou então ajuizando uma ação contra essa demora nas filas dos consulados italianos aí no Brasil. Então, se você descende da sua linha, só tem homens, você tem essas 3 opções. Agora, o judicial, ele pode variar também de tempo, mais ou menos em média, uns 2 anos, agora com os tribunais novos que ampliaram, né, para estar ajuizando exatamente esse boom de processos, né, judiciais que aconteceram e que aumentaram de uns anos para cá,
porque as pessoas querem reconhecer e não querem mais esperar, né, tantos anos na fila aí no Brasil, então acabam ajuizando essa ação aqui na Itália. Então nesse caso aí, uma média 1 ano e meio, 2 anos e meio mais ou menos. Agora com os novos tribunais, nós esperamos com todos os advogados e todo mundo que esse tempo possa cair ainda mais, que essas audiências elas possam ser aceleradas. E o que a gente tem já de prático, né, e de exemplo é um processo que nós protocolamos em agosto desse ano, e já tem audiência agora para o mês que vem, em dezembro. Então isso é surreal. Se os outros tribunais conseguirem seguir isso, né, nossa, será uma maravilha. Imagina, processo de cidadania sendo finalizado em um ano e meio, gente, será sensacional, né? Deixa eu dar aí boas-vindas pro pessoal que entrou depois. Nossa, que legal, gente! Depois entrou a Pibi Jaguapita, Sutelier, Maria Catanossi, William Moto, Sueli Tavares, que legal! Grombone Mara Silvia, minha mames! Ju Rossi, a Elaine, a Sueli Rosa Tavares, que legal, o Anthony José. Que show, gente, ó, pessoal, eu estou respondendo as perguntas que chegaram pra gente na caixinha e também pelo direct, mas, por favor, se vocês tiverem outras dúvidas, tá, vai enviando pra cá, vai ficar salva sim a live, viu, Maria? Vai sim. Mas podem colocar aqui que a gente vai respondendo pra vocês também, tá bom? Durante a live. Bom, seguindo, a Franciele, ela disse que o filho dela tem 11 anos e ela quer saber se o menino precisa estar com ela aqui na Itália para que ele também reconheça a cidadania ou se só a anexação da documentação dele já sai automático. Como que funciona? Você pode sim fazer isso desde que ele seja menor de idade, o seu filho, tá bom? Que é o caso, 11 anos. Então ele pode esperar no Brasil, você vem para cá, dá entrada no seu processo lá no Comune, né? E aí coloca a certidão de nascimento dele. A partir do momento que você é reconhecida cidadã italiana, o seu filho também. Então vão ser transcritas as certidões de nascimento sua, né, da mãe, e depois dele também. Então, ok, isso pode acontecer sim. Mas se caso ele vier com você, ele também tem que morar, residir aqui e pedir a residência, tá, gente? A gente precisa ficar atento com isso, porque quando o menor de idade ele está aqui, você precisa, pede a residência, inclui ele também no processo, e aí sim também pode ser feito dessa forma, tá? Vamos lá, Guilherme. Tem mais gente? O Marco, vamos ver, Marco, você já colocou uma perguntinha. No caso do processo aqui na Itália, eu não preciso ir em nenhum momento. Esse tipo de processo, Marco, o que acontece? É só o judicial, que é exatamente aquele que você dá entrada, espera no Brasil, você não precisa vir em nenhum momento para cá. Por quê? Porque a nossa assessoria tem um advogado italiano que representa os grupos familiares na audiência. Então, o nosso advogado ele vai defender, se caso, houver algum tipo de dúvida do juiz, enfim, né? É um processo judicial que ele está para defender a família de vocês no interesse do reconhecimento da cidadania italiana. Então, qualquer dúvida. E nesse quesito, vocês não precisam vir para cá. Tudo é feito por meio de uma procuração que todos os requerentes aí no Brasil assinam, tá? Por autenticidade, enviam para a gente, junto com toda a documentação da linha. Ele monta o processo, dá entrada e defende esse processo no dia da audiência. E vocês vão acompanhando tudo pelo aplicativo. Gente, isso é sensacional. Tudo pelo aplicativo dos tribunais, tá? Que é Justiça Civile. Só que lá tem todos os tribunais, então você vai acompanhando. Quando deu entrada no seu processo, quando designaram o juiz ou a juíza, quando foi marcada a audiência. Então, é fantástico. Vocês vão acompanhar tudo, tá bom? Alguma questão que às vezes o Ministério do Interno pode fazer, então tudo isso eles vão colocando ali, vocês vão acompanhando à distância, tá? Então, quanto a isso, vocês podem ficar despreocupados, porque isso, assim, é muito tranquilo, e aí vocês vão receber aí na casa de vocês as certidões de nascimento, casamento e, no caso dos menores de idade também, de nascimento, todas transcritas em italiano. E aí, chegando para vocês aí, vocês procuram o consulado italiano de vocês e já podem dar entrada no passaporte italiano. Sensacional, não é não? Show. Vamos ver, Franciele. Ai, que legal, entendi. Que bom.
É muito cômodo e prático mesmo, Elaine, sensacional, porque assim, você não precisa pedir férias ou esperar uma ocasião muito assim especial para você fazer toda uma mobilização e vir para a Itália requerer a sua cidadania aqui. E outra vantagem, gente, do processo judicial é que você pode o quê? Reunir aquele primo, aquele tio, os seus irmãos, você reúne todos eles, desde que o italiano seja o mesmo, e vocês podem dividir esse investimento. Porque vamos falar a verdade, a cidadania italiana ela é um investimento para a vida toda, porque ninguém tira da gente. E eu diria que até uma herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, porque ninguém vai tirar da gente, tá? Conseguiu? Conquistou reconhecimento? Acabou. Então, assim, vale a pena você fazer o judicial pensando dessa forma, porque você fica no Brasil, não precisa vir para cá, não precisa gastar com moradia, não precisa gastar com alimentação, com viagem, enfim, fica aí e acompanhando tudo. Vamos lá. Ó, o Luciano, ele disse aqui que as certidões do antenato, né, que seria o italiano, o bisavô ele colocou de exemplo, e da avó são usadas para 2 requerentes. Então, quando que elas são usadas para mais de um requerente? Se vocês fizerem os processos juntos, o judicial, que é o que eu estava explicando agora, ou se, por exemplo, vocês querem vir para a Itália e fazer aqui direto no Comune, o que vocês fazem? Pode usar a mesma documentação italiana? Pode, porque vocês estão vindo aqui juntos, dar entrada no processo juntos. Aí, ok. A gente também, aproveitando, escuta falar muito assim, ah, mas o meu primo fez, um exemplo, lá em Torino. E eu tô indo para a Itália, mas eu não vou fazer em Torino, eu vou fazer em Bérgamo, que são até regiões próximas, né? Só que são comunes totalmente diferentes. Ah, eu posso usar a pasta do meu primo, que ele acabou de fazer a cidadania? Tá, mas ele acabou quando? Ah, tem uns 6 meses, 10 meses. Porque a gente tem que saber quando foi finalizado. Os comunes, o que acontece? Quando eles finalizam o processo de reconhecimento, toda essa documentação, você imagina, toda aquela documentação que vocês aí fizeram no Brasil, emitiram, traduziram e apostilaram, vai ficar arquivado no Comune. E esse arquivo, geralmente, não fica, às vezes, no mesmo prédio. Ou se ficar no mesmo prédio, ele fica num local meio que distante, que os oficiais não mexem todo momento, não entram ali toda hora. Então, vamos lá, nós estamos falando de um local público, né? Um órgão público com funcionários públicos. Então assim, ai Amanda, mas eu queria tanto usar aquela pasta para economizar. Só que aí que tá, para a gente fazer esse pedido no Comune, para usar essa pasta, primeiro, a outra pessoa que fez precisa deixar uma autorização que outra pessoa vai usar aquela documentação. Segundo, você só pode fazer esse pedido estando aqui na Itália. Não dá para fazer esse pedido aí do Brasil. Tipo, entrei em contato com o Comune, vou ver se eu consigo pedir a pasta para usar. Não dá, infelizmente. Você tem que fazer esse pedido aqui. E você já imaginou chegar aqui na Itália, fazer esse pedido para o Comune e o Comune simplesmente falar, olha, espera aí que eu vou ver se eu consigo liberar essa pasta. Aí passa 1 mês, aí passam 2 meses e vão passando. E vai passando os meses. Então, aquela economia que você poderia ter feito, você já gastou para estar aqui esperando a liberação da pasta. Então, muitas vezes, a gente tem que planejar que tudo pode acontecer e alguma coisa pode sair do nosso controle. Então, assim, minha dica, porque eu já passei por isso, queria aproveitar a pasta da minha irmã, mas pensando e calculando todos esses riscos, o que eu fiz? Emiti toda a documentação novinha, traduzi, apostilei e foi. E ainda deu perrengue na minha época. Mas assim, foram outras coisas. Mas eu falo, às vezes, muitas vezes, a gente quer economizar, mas a gente tem que colocar tudo na ponta do lápis. O que pode acontecer estando aqui na Itália? Porque você já está aqui, você não está no Brasil, que consegue ainda fazer algumas coisas. Você estando aqui, você tem que deixar uma procuração no Brasil para alguém resolver alguma coisa, algo que aconteça, que você precisa de alguém aí no Brasil. Ok? Vamos lá. Vou deixar um tempo aqui as outras questões e vou ver aqui que teve mais gente. Se eu for aguardar, Tatiana, se eu for aguardar o processo na Itália, eu consigo matricular os meus 3 filhos no colégio italiano? Consegue, Tatiana, consegue sim. Qual a idade deles? Coloca aqui pra mim. Porque aqui na Itália a educação é uma coisa muito séria. Crianças acima de 6 anos, a educação ela é obrigatória. Antes disso, a criança pode estudar? Sim, ela pode estudar. Só que a gente tem que sempre pagar algumas taxas. Por quê?
Porque o governo italiano, ele quer o quê? Que a mãe cuide dessa criança, que ela acompanhe essa criança, que ela não a coloque tão cedo na escola. Então ele tem alguns incentivos para que a mãe fique com essa criança, mas também tem incentivos para quem precisa, porque afinal de contas, a gente precisa trabalhar. Eu vou dar o meu exemplo, eu coloquei o meu filho mais novinho, com 9 meses, na creche, vamos dizer assim, né? E mesmo assim, a gente tem a ajuda do governo e eles aceitam e a gente não paga tão caro. E aí ele pode ir para a escolinha. Mas no caso, se os seus filhos estiverem acima de 6 anos, você não vai pagar nada da escola, você só vai pagar a merenda, que aqui chama mensa, que você vai, faz o cadastro e é algo em torno de 100 euros mais ou menos por mês de todas as refeições que ele tem na escola, tá? E é tudo balanceado, tudo dentro de vários critérios. Olha, é muito legal essa parte, viu? Da alimentação deles. Então, o que você pagar. E quando tem mais de um irmão na mesma escola, também tem uns descontos, tá? Então, fique tranquila que eles não vão ficar fora da escola. E, aliás, os filhos que chegam, né, de outras nacionalidades, o que acontece? Existem... como que se diz? Não é incentivo, mas existem voluntários ou professoras direcionadas para atender e ajudar esses alunos. Por quê? Porque você imagina, a criança chega aqui, às vezes numa idade de 7 anos, 7, 8 anos. Ela já começou a alfabetização no Brasil. Então, quando ela cai aqui, é um idioma novo, é tudo novo, é um ritmo novo. E aí, o que acontece? O comune que você está residindo, ele auxilia o quê? Proporcionando uma professora, um reforço para ajudar esse seu filho ao quê? A começar a entender melhor a língua, a começar a lidar melhor na escola. Então tem acompanhamento de graça. De graça, gente. Então assim, isso é feito tudo com pedido na assistente social, que ela vê a situação, porque as professoras vão perceber que o aluno não consegue acompanhar, porque é tudo muito novo. Então isso pode ser disponibilizado sem nenhum custo. Leandro, seja bem-vindo. Aline, Luciano, o Otávio. Que legal, gente. Vamos lá, marcou um processo judicial. Eu também posso fazer com mais pessoas? Exatamente. Você pode fazer sim e deve até, porque é exatamente esse que é o ponto bom do processo judicial. Por quê? Porque você pode colocar até 10 adultos no mesmo processo e os menores de idade. E imagina, dividir todo esse investimento da assessoria, dos honorários do advogado, da documentação, tanto italiana como brasileira, a tradução, apostilamento, tudo isso vocês dividem. Já pensou? Que sensacional! E ó, lembrando, hein, tem novidade no fim da live que vocês vão gostar. Então não perca, gente. Vamos continuar aqui na live. Fiquem até o fim, porque vem novidades por aí, principalmente para a próxima semana. Que aí, com certeza, muita gente que tá assim, ai, será que eu faço? Ai, será que eu invisto agora nesse momento? Vai valer a pena investir, ok? Vem coisa boa por aí. Deixa eu ver aqui. A mesma documentação pode servir para uma família inteira? Sim, Thalita, sim. Pode servir. Claro, vocês podem dividir tudo. Que nem, vamos, um exemplo, um processo judicial com 10 adultos. Vocês vão usar uma certidão do italiano de nascimento, casamento, e se tiver o óbito, e depois de todos os outros, uma de cada um. Não importa se o ramo familiar se abrir demais. Não importa. O italiano é o mesmo, toda a documentação daquela linha, se for a mesma, vocês podem compartilhar e depois cada um tira a sua, entendeu? Emite a sua documentação que é diferente, tá? Tatiana, tem uma menina lá com 10 anos, um menino com 12 e um bebê de 1 ano e 8 meses. Então quer dizer, ó, o menino de 10 e... não, a menina de 10 e o menino de 12, perfeito, eles têm que ir para a escola e eles têm que arrumar vaga, porque aqui é obrigatório a criança estar na escola. Gente, aqui a criança pode nem ser residente, um exemplo, mas nem, às vezes nem tem documento, mas na escola, se ela tiver idade escolar, que é a partir dos 6 anos, eles têm que se movimentar e incluir essas crianças na escola. Ok, Tatiana? Então fique tranquila. Já o seu bebê de 1 ano e 8 meses, aí vai depender de você. Se você quiser colocá-lo, aí vai ter que pagar uma mensalidadezinha assim, é um pouquinho mais alta do que nessas outras que você só paga praticamente a comida, né? A merenda, eu diria. Então, assim, só para você ter uma ideia. Hoje, uma criança de 1 ano e 8 meses para ficar part-time vai pagar uns 400 euros mês, tá? Você não precisa levar fralda, pomada, nada. Tudo eles dão, alimentação e tudo. Só para você ter uma ideia, tá?
Por isso que é carinho, porque eles incentivam mesmo os pais a estarem com a criança pelo menos até os 3 anos. Mas a gente sabe, né, que tem, como que se diz? Cada um, né? A gente sabe onde que aperta e onde que precisa. Deixa eu ver aqui a minha cidadania. Ai, o Alcindo! Olá, Alcindo, bem-vindo. Minha cidadania está prestes a sair e minha esposa poderá ter também, ela não sendo descendente? Sim, Alcindo. Por quê? Você sendo cidadão, ela tem sim como fazer a cidadania por matrimônio, tá? Vocês têm que estar casados há pelo menos 3 anos para ela dar entrada, então vamos lá. Assim que o seu reconhecimento sair, você receber a transcrição do seu nascimento e casamento, aí sim pode começar a levantar toda a documentação dela, que é, nossa, nem em comparação na questão de documentação, né? Porque é bem menos. Então ela vai ter que praticamente adicionar umas 5 documentações mais ou menos, com antecedentes criminais, certidão de casamento de vocês. Ela vai ter que fazer o curso, né, de língua italiana, que tem que comprovar já no ato que você dá entrada na cidadania de matrimônio, e mais algumas outras documentações. Mas é bem mais simples, eu diria, e ela pode sim. Então ela tem a entrada na cidadania, tem até uns 2 anos para ser finalizada, e aí ela é uma cidadã por matrimônio, uma cidadã italiana. Sim, viu? Vamos lá. Ô, Luciano, que bom que você viu a sua resposta. Falamos aqui, sim. Estamos lendo, afinal, eu tenho que continuar até aqui. Deixa eu ver quem mais. A Thalita, como podemos começar a pesquisa? A família só tem a certidão de óbito do italiano nos documentos da avó, a filha dele. Tá, ok. Olá, Antonella! Uau, piacere, Antonella! Que legal você estar com a gente! Respondendo, a Antonella, gente, é uma grande advogada, espetacular. Ó, vamos lá então, Thalita, como podemos começar a pesquisa? É assim, você já tem um óbito, ok? O que a gente tem que fazer é sempre ir para trás ou subindo a árvore, né? Depende da ótica que a gente visualiza essa árvore. Mas vamos lá, com o óbito, provavelmente vão ter já algumas informações ali. O legal é você descobrir com a sua avó quando os pais casaram e aonde casaram, porque aí você já pode conseguir o casamento deles, que lá vão conter outras informações que você pode juntar e você pode pedir também a habilitação de casamento nesse cartório que tem o registro do casamento. A habilitação de casamento era algo que reunia toda a documentação das pessoas para eles casarem. Então eles apresentavam os documentos pessoais. Claro que tem, né, assim, como se diz, várias situações, eu diria. Tem cartório que às vezes não pedia nada, ou o italiano não tinha nada para apresentar, então não tem esses registros. Outros cartórios pegou fogo. Enfim, a gente tem várias situações, mas eu acho que vale a pena você pedir, viu? Lá tem muitas informações, muitas pesquisas que a gente descobriu foi através da habilitação de casamento, que a gente desvendou o mistério de onde o italiano nasceu, viu? Vale a dica. Deixa eu ver. O Luciano, tradução direto na Itália, precisa fazer o apostilamento? Não precisa, Luciano. Por quê? Porque o processo, tanto judicial como administrativo, que é aquele que você mora, tá, gente? Só reforçando, você pode dar entrada, sim, só com a tradução feita aqui na Itália, por tradutores também registrados e tudo mais. Porque, como você vai usar essa documentação no país de origem da tradução, você não precisa apostilar. Porque o apostilamento, o que acontece? O apostilamento ele é feito quando você utiliza um documento daqui da Itália lá para o Brasil, para ele ser aceito fora da Itália, você precisa fazer o apostilamento de AIA, que é um acordo entre os países. Para quê? Para certificar que aquela documentação ela é verdadeira, tá bom? Então existe o apostilamento que aqui na Itália muitas vezes é um carimbo totalmente diferente do Brasil, que vem um adesivo, eu diria, uma etiqueta bem grande atrás da certidão lá do CNJ e tudo mais, falando que aquela documentação é verdadeira e talará, o oficial que assinou, enfim, tem muitas informações. Totalmente diferente do apostilamento feito aqui na Itália. Mas muito boa pergunta. Por quê? Muitas vezes os clientes perguntam, Amanda, mas então por que a gente não traduz aí na Itália? Porque aí eu vou economizar um apostilamento, certo? É que, gente, o euro, nessa altura, muitas vezes acaba não compensando. Porque hoje uma tradução feita aqui na Itália está em torno de 40
a 50 euros. Então, por certidão. Só que lembrando, você precisa apostilar a certidão aí do Brasil para ser usada aqui. O que você não precisa apostilar é a tradução. Então, você vai economizar um apostilamento. Então, tem que colocar na ponta do lápis. Se o euro baixar, aí compensa sim, porque isso você pode ganhar, sabe o quê? Agilidade. A gente já fez para bastante clientes que queriam dar entrada antes da lei mudar, né, no Tribunal de Roma, e aí sim a gente fez a tradução por aqui, porque a gente conseguiu agilizar. Isso também pode ser levado em consideração. Thalita, outra coisa, para que meu marido tenha direito à cidadania do bisavô, o pai dele terá que entrar no processo? Não, gente. Isso que é fantástico na cidadania italiana, porque você pula gerações. A cidadania italiana é a única que você pula gerações e você não tem limite de geração. Então vamos supor, Thalita, se não fosse o bisavô, fosse o trisavô, o tetravô, enfim, se você consegue toda a documentação e comprova que aquela linha que você segue tem toda a documentação perfeita e você tem um vínculo sanguíneo, não tem dúvida de você conseguir o seu reconhecimento, tá? Então, não, nesse caso não precisa. O pai dele não precisa fazer e o seu marido pode pular, tá bom? Outro detalhe sobre o meu filho, a Franciele. O pai dele tem que fazer algum documento à parte para levar também? Me explica melhor, Franciele. Vocês são casados? Vocês são separados? Vocês são divorciados? Como que funciona? E ele seria esse processo feito aqui na Itália ou via judicial? O via judicial, eu já posso te responder que todo menor de idade ele precisa ter a procuração reconhecida pelos dois genitores, tá? Então, um exemplo, às vezes vocês podem ser divorciados ou qualquer outra pessoa pode ser. Tem essa, se encaixa nesse quesito. O que precisa fazer? Os dois precisam reconhecer por autenticidade que aquele menor de idade está pedindo reconhecimento de cidadania italiana. Nesse caso, os dois genitores precisam autorizar. Porque existem casos que, às vezes, a mãe ela pode ter o 100% da guarda e não precisa, mas se não precisa, né, os dois precisam assinar sim, tá? Oh, meu Deus, o meu telefone aqui bateu. Vamos ver quem mais... A Tatiane voltou. Nós somos divorciados. Ah, ok, Franciele. Então, nesse caso, mas você faria o processo judicial? Só me responde depois disso. Porque se for, se encaixa nesse exemplo que eu acabei de dar. Caso for o administrativo que você vem, também precisa de uma autorização, principalmente para você sair do país, né? E tudo mais. Mas para o processo em si do comune, não precisa da autorização dele, tá? Se eu estou em uma união estável há 12 anos. Como incluo meu esposo no meu processo? Gente, a Itália não reconhece união estável como uma união, como que se diz? Não é correta, me faltou agora a palavra. Não existe, vai? Não existe união estável para a Itália. Ela não reconhece isso como uma união, algo... Nossa, tá me faltando as palavras. Estão vindo as palavras em italiano, mas não são. Tá? Então, vocês precisam casar. Precisam para ele depois ter direito à cidadania. Ou... exatamente. Porque aí você faz, né, Tatiana? Por você. E aí você gostaria que o seu esposo também tivesse direito. Somente se vocês forem casados civilmente. Porque senão a Itália não aceita, tá? A Ellen, seja bem-vinda. Clandestino Gastronomia... My B-Way, Wilson Colombo, que legal! Que show, Minha Casa Rústica! Ai, Thaís, que demais, gente, muito obrigada! Vamos lá, Marco. Amanda, no caso do processo judicial, se a CNN for positiva, teria algum problema? Ou no caso, o processo judicial, a CNN não interfere em nada? Interfere sim. A CNN, ela precisa ser negativa. Precisa constar lá assim, que até a seguinte data não consta nada, né, que o italiano se naturalizou, tá? Porque se for positivo é bem complicadinho, a gente tem que seguir umas outras regras, um outro caminho, porque é
bem complicado no seguinte sentido. A gente teria que analisar a árvore, saber quando ele renunciou a essa cidadania. Então, quem teria direito? Porque às vezes, o que acontece? O italiano, ele renuncia, né? Então, ele fala, não quero mais ser italiano, quero ser brasileiro. Isso podia acontecer? Gente, é quase raro, mas podia acontecer. Por quê? Porque ele só fazia isso quando ele ia prestar um concurso público italiano. Ele só tinha que fazer, porque concurso público no Brasil você precisa ser brasileiro. Então ele abria a mão da cidadania italiana e se tornava um brasileiro, né? Ok, só nesse quesito. E isso era bem baixo, porque imagina, os italianos saíam daqui procurando o quê? Trabalho, principalmente nas lavouras. Então, eu não vou falar em 90%, 80%, mas a grande maioria foi para a lavoura. Ok, então assim, a gente teria que identificar na árvore exatamente o momento em que ele fez isso, para saber quem teria direito, tá? Na descendência ali, porque muitos casos, o que acontece? Os primeiros filhos conseguem pedir o reconhecimento, os demais, depois que ele se naturalizou, não tem como, entendeu? É muito complicado, muito difícil, é bem... E eu falo assim, é bem raro até isso acontecer, mas pode acontecer sim. Olha, gente, aqui nós já estamos em ritmo de Natal, meu Deus do céu. E aí, hein? E vocês também estão? Carla, bem-vinda, muito obrigada. Tá, a Franciele me respondeu agora aqui que, então, são divorciados, ela tem interesse, então, de fazer aqui na Itália, tá? Franciele, então, nesse caso, você pode vir com ele, com o seu filho, não tem problema nenhum, tá? É mais mesmo a autorização que eu acho que você teria que fazer saindo do Brasil para vir para cá, tá? Porque pro processo, tudo bem. Rubia Cordeiro, Cris Moreira, meu marido tá, gente? Ele tá ali também acompanhando a gente. A Rosana, que legal você tá por aqui! Bruno Leodoro, que show! Oh, meu Deus, minha casa rústica, muito obrigada. Ai, que demais. E tem uma aqui, peraí. Descrizione. Não. Bom, pessoal, tem várias aqui perguntinhas. E vocês, tem mais alguma? Quem que tá planejando já vir pra cá? Quem que tá sonhando? Vão comentando aqui pra gente. Quem já tá nos planos assim, não, Amanda, não aguento mais, eu quero minha cidadania, porque eu quero conhecer esse mundo, eu quero ter mais qualidade de vida, eu quero ter segurança. Coloca aqui pra mim quem já está pensando nisso. Quem que tem já nos planos para 2023, porque, né, vamos falar sério, hoje é dia 15. Gente, hoje é uma data muito importante, eu tenho que falar pra vocês. Faz 5 anos exatamente hoje que eu, meu marido e minha filha, quando eu tinha 1 ano de idade, chegamos à Itália para fazer a minha cidadania italiana, para a gente ter uma vida diferente, para a gente recomeçar, para a gente ter acesso a muitas coisas, a culturas diferentes, a países diferentes, para você viajar, para você conhecer, para você estudar, enfim. Hoje, 5 anos, gente. Então, quer dizer, tudo é possível sim, desde que a gente faça um planejamento, que você pense positivo, que você, enfim, faça aquilo acontecer, sabe? No seu pensamento, no seu coração e coloque isso em prática, viu? Ai, Patrícia, que legal, você também tá aqui. Show, gente, ó. O Francisco perguntou, se é muito mais caro fazer a cidadania na Itália? Então, Francisco, é um pouquinho mais, porque vamos lá. Enquanto um processo judicial, um exemplo, até 5 adultos, você faz por 4.000 euros hoje, ok. Para você fazer um processo vindo morar na Itália, você vai fazer sozinho por esse valor, só que você vai ter que contabilizar a sua passagem de ida e volta, porque senão você não embarca no Brasil, é impossível, você não consegue. E depois a sua alimentação, transporte, enfim, toda aquela estrutura que você precisa para você ficar até o fim do seu processo. Então fica mais caro? Fica mais caro, porque você vem sozinho, você paga tudo sozinho, mas é possível. Porque você, no processo administrativo, a questão do tempo, se você tem pressa, aí que tá. Amanda, mas qual processo você me aconselha? Tudo depende do quê? Da sua prioridade, da sua pressa. Tem gente que está no Brasil tranquilo, trabalhando, pode fazer o processo judicial tranquilamente. Mas tem gente, às vezes até os mais jovens, ou não, até as pessoas que já têm oportunidade de emprego, um mercado que é bomba demais, que é o da TI,
Então as pessoas assim têm emprego para tudo quanto é lugar. O que acontece? Elas querem uma oportunidade melhor. Às vezes falam até outra língua, inglês ou então não sei, tedesco, enfim. O que elas fazem? Amanda, eu quero ir para a Itália porque eu quero pegar essa minha documentação. Ok, então são prioridades. Aí sim, vale a pena investir um pouco mais, vir sozinho. Então, no caso, não sei, depende da família, tem que trazer filho, porque filho é pequeno, ou o marido quer vir junto. Então, tudo isso precisa colocar nesta conta, tá bom? Ai, Antonella, muito obrigada, o prazer é meu, sou sua fã. Adri, minha irmã, são 5 anos de muitas realizações, nem me fale, viu? Ai, obrigada, Rosana. Amiga também tá por aí, que legal. Ó, vamos lá, continuando. Qual a forma mais rápida de ter a cidadania? Eu acho que a gente já até respondeu, agora com a resposta do Francisco, que é com certeza vindo para a Itália é muito mais rápido, né? Sem dúvida nenhuma. Meu avô casou na Itália, eu preciso desse documento? Precisa, gente. Gente, precisa do quê? Nascimento, casamento de todo mundo que faz parte da linha e o óbito do italiano. Então, ai, mas Amanda, não acho a minha certidão de casamento. A certidão de casamento, a minha não, né? A certidão de casamento do meu avô. Vamos supor, esse exemplo da pergunta. Gente, mas tem que vasculhar mesmo. Você tem que ir nos cartórios onde ele morou, onde ele teve os filhos, pedir naquela região, pedir às vezes nas igrejas também, porque geralmente lá atrás, antes dos cartórios, toda a documentação era feita pela igreja. Então, assim, você tem que procurar e ir eliminando, por eliminação. Ai, não, Amanda, já procurei, não consigo mais. Sabe o que você faz? Vai naquele cartório ou nos cartórios que ele morou e teve os filhos, vai lá e fala, olha, eu preciso da certidão negativa, que você não achou essa documentação. A gente anexa no processo e aí pode dar entrada sim. Um outro caso também de não ser necessariamente o casamento é quando o declarante, que é aquele que passa a linha de descendência, que passa o seu direito por sangue, ele ser o declarante dos demais que vem na linha de descendência. Aí, ok. Também, por quê? Porque lá legitima o filho, lá tem falando que ele é o declarante, então não teria tanta dúvida. Mas o casamento, se a gente puder e se tiver, é necessário? Sim, gente. Por favor, vamos atrás desse casamento. Nesse caso, vale uma pesquisa genealógica. Por que não? Também, se o cartório não encontra, a gente também pode fazer pesquisa. Tá aí a dica. Vamos lá. O Francisco também... Não. O Francisco também perguntou. Tô na fila do consulado já faz uns anos e nada. Então, gente, Olha, o consulado de São Paulo tá chamando agora quem tá inscrito na fila em 2011 e nós estamos em 2022, nós já vamos quase para 2023. Então, vocês imaginam a longa espera. E eu vou até explicar um pouquinho. A espera do consulado, como que é? Ai, Amanda, mas eu já tô há 8 anos, eu nem fui convocado, aí nada, não. Olha lá. Quando você é convocado, você vai, apresenta a documentação, você tem um prazo lá que eles dão, né, para você juntar tudo de novo, tal. Juntar tudo de novo? Não, juntar, né? Beleza, aí você vai lá no dia da convocação. Gente, vai mesmo, tá? Vão, nem se estiver faltando alguma documentação, mas vocês se apresentam, porque senão vocês perdem o lugar na fila. Vão lá, chegou lá, beleza. Ah, aqui tá a documentação, se estiver faltando alguma coisa, eles vão dar um prazo, ok, beleza. Aí, gente, eles têm tempo para analisar. E isso pode demorar até os 2 anos que eles deveriam cumprir. Não os 10 que você fica esperando na fila, 10, 12. Os 2 anos, mas não. Você dá entrada na fila, se inscreve, se espera todo aquele tempo e na hora só que você levar a documentação é que vão contar os 2 anos que eles têm para reconhecer você. Então assim, tá muito complicado o consulado. Por isso que hoje o número de processos judiciais nos tribunais aqui da Itália contra essas filhas aumentou demais. O número assim tá bombando, por isso até que foi feita essa lei para direcionar esses processos, né, de você dividir com os outros tribunais. Porque, assim, Roma estava, assim, explodindo de pedidos de processo. Por conta exatamente disso. As pessoas, peraí, eu vou ficar esperando tudo isso? Não, não vou. Vamos acelerar esse processo, tá? Então, a gente tem essa via também para fazer isso. Deixa eu ver. Amanda, Gessi Antolini, que legal. Daniela.
Olha que legal, até o pessoal da CBN Cidadania também tá acompanhando. Que legal, gente. Fico muito, muito, muito feliz, viu? Tô muito feliz. Hoje é um dia importante no Brasil, importante pra mim aqui na Itália. Então, show de bola. Bom, pessoal, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos, 15 de live pra gente falar logo da nossa surpresa de hoje, tá? Então, se o pessoal tiver alguma dúvida, coloca aqui. Ou então, se eu não conseguir terminar todas as perguntas que chegaram pra gente, eu respondo também depois no direct, tá? Vamos lá. Me disseram que por ser neta de italiana eu não tenho direito. Então, gente, muita gente chega até desanimado pra mim e fala assim: olha, Amanda, eu já ouvi tanta história, já me falaram tanto que eu tinha até desistido da cidadania. Mas aí eu ouvi falar agora que tem isso, isso, isso e aquilo. Então por isso que eu resolvi procurar para saber exatamente o que é. Por quê? Porque lá atrás, primeiro, os parentes falavam: ah não, mulher, não, nem vai atrás, porque, ah não, se a sua avó é da linha de descendência, não tem direito, porque mulher não é reconhecida, porque isso, porque aquilo, e também porque as pessoas achavam que era algo muito caro, muito distante. Então, assim, se você é neta de italiana, a gente precisa avaliar aquela regrinha de 1948. A gente precisa ver a sua avó, o ano que ela nasceu, provavelmente vai ser antes de 48, geralmente é os avós, né? E depois o nascimento da filha ou do filho, que seria da linha exatamente, né? Que nem seria você, seria sua mãe, como que seria? Pra gente analisar o nascimento de quem vem depois da sua avó. Aí sim a gente vai ter certeza. E outra, mesmo que foi antes de 48 ou depois de 48, você tem a oportunidade, você pode pedir o seu reconhecimento. Não é algo que você, ai, se foi antes, se foi depois, eu não posso. Não, existem sim as duas formas. Você vai ser reconhecida mesmo sendo neta de uma italiana, mas tem uma diferença no tipo de processo. Se vai ser um tipo de processo que existe só um jeito, ou se você vai ter as outras opções, que são umas 3 opções, mais ou menos, tá? Então vamos analisar. Qualquer coisa, você manda aqui pra mim a data, tá? E tudo mais que a gente avalia pra você. Vamos lá. Ah, essa pergunta. É fácil trabalhar na Itália? Então, minha gente, o que será que vocês já ouviram? Neto Dutra, Pauloza, grazie, obrigada pela participação. Então, o que vocês aí desse lado imaginam na questão de emprego? O que vocês já ouviram falar? Vamos tentar interagir. Ah, Amanda, é difícil. Olha, gente, eu vou dizer pra vocês que acho que é mais difícil você conseguir uma casa na Itália que você conseguir um emprego. Inacreditável, é. Mas a dica que eu dou, gente, para vir pra cá com o pensamento de conseguir emprego num prazo aí, vamos supor que vocês reconheceram a cidadania aí no Brasil. Não vieram para a Itália, tá? Fizeram um processo judicial. Ah, Amanda, mas agora com o meu reconhecimento eu já quero planejar para ir daqui 6 meses para a Itália e morar. Estudem o italiano. Estudem o italiano. Por quê? O que acontece? Se você vem para cá e você já quer se inserir no mercado de trabalho, você precisa falar pelo menos o básico. Porque eles são bem bairristas. Eles vão falar, nossa, mas essa pessoa não sabe nem nada de italiano. Como é que veio parar aqui, entendeu? E você precisa se comunicar. É diferente de outros países, né? Que, um exemplo, Inglaterra, Irlanda, que fala inglês, que muitas vezes você não precisa nem falar muita coisa, mas eles te contratam por conta o quê? Tem muita oferta de emprego, eles estão, tipo, quase te pegando na rua para dentro desses lugares. Aqui na Itália, ai, Amanda, então quer dizer que na Itália não tem emprego? Tem emprego, sim, tem emprego. Só que você precisa pelo menos saber se comunicar, tá, gente? Porque senão vai ser mais difícil. E emprego aqui, vocês também têm que vir com uma mentalidade diferente. Aqui, você tem que começar com qualquer coisa. O qualquer coisa é como a gente que chega aqui e faz. É limpeza, é ser garçonete, é ser atendente, é trabalhar como a gente fala, em magazine. No Brasil seria, não é balcões, tá me vindo na cabeça, não é balcões, são aqueles galpões, Amanda, galpões. Tá? Que você faz o quê? Mexe com depósito de produtos, ou então encaixota as coisas, ou muda uma coisa de um lugar para outro. Enfim, vocês têm que estar preparados
para tudo. Às vezes também na área de vocês pode ser que aqui o mercado seja amplo, que você possa falar o inglês e eles aceitem. Então, gente, tem tudo isso, tá? Deixa eu ver, olha aqui. A Elaine, o domínio da língua italiana faz toda a diferença. Gente, faz, mas faz muita. Olha, eu vou dar um exemplo. Eu fui trabalhar numa gelateria. Eu lembro até hoje, tudo bem que já tinha o quê? Um ano que eu estava aqui, mas aí que tá convivendo com um brasileiro que a gente não consegue aprender o bendito do italiano, né, gente? Vamos falar a verdade. E isso é em qualquer língua, né, que a gente precisa aprender. E aí fui fazer a minha entrevista, tal, já, sim, falava, né, mais ou menos, tal. Mas aí fui contratada, mas aí eu me esforçava a entender tudo aquilo que as pessoas falavam e tentar estudar frases, porque eu falava, bom, se a pessoa vai chegar lá, vai pedir um sorvete, ela vai pedir um gelado, ela não vai falar muito, ela vai falar o sabor, de que jeito que ela quer, se é copo, se é o cono, se é o potinho, né, que aqui é cono, copeta. Eu falei, vai me dar o dinheiro, eu vou receber. Então assim, mas aí, gente, é sensacional, porque o seu ouvido, ele começa a acostumar com aquele idioma, então isso vai destampando e você tem que falar. Fala, gente, se fala errado, se fala certo, se conjuga, se não conjuga, fala, tá? E escuta, que aquilo vai entrando, tá? Então assim, se preparem para tudo. Mas olha, eu adorava essa experiência minha na gelateria, eu adorava. Eu falo para todo mundo que era sensacional, porque você vê gente, você conversa, você escuta, sabe? O seu ouvido fica ali preparado. Também tinha os gringos que chegavam lá, então aí você tem que falar um pouquinho, pelo menos de inglês, pelo menos, né, os sabores ali, como que atende, tá? Mas era super legal e divertido. O Paulo, a área de TI em suporte e desenvolvimento, que é o programador, é fácil? Eles dão valor para quem sabe inglês? Olha, Paulo, essa área tem emprego. Aí você vai me falar, o italiano dá valor para quem sabe inglês? Ele vai querer que você fale italiano, mas o mercado que é de TI, sim, com certeza eles dão muito valor para quem sabe inglês, muito. Isso você pode ficar tranquilo, tá? Tenho aí amigos que trabalham nessa área aqui e acabam até, muitas vezes, falando até mais inglês do que o próprio italiano, viu? Pode ficar tranquilo. Isso, a Elaine e o Leandro me ajudaram. Eu estava tentando lembrar aqueles trabalhos, né, no Brasil, que é logística, tá? O pessoal que trabalha com logística aqui também, você pode vir que vai ter emprego nessas áreas também, tá? Pessoal, vamos ver. Ai, tá acabando a nossa live. Mais uns 5 minutinhos, então vou responder só mais uma pergunta. Deixa eu ver. Ah, nossa, gente, essa pergunta. Posso entrar em outro consulado que é mais rápido? Olha isso. Você mora lá no interior do estado de São Paulo, mas aí você fala assim, ah não, mas aquele consulado... Hoje eu nem consigo dar muitos exemplos, que é mais rápido. De Minas, vai. Minas, tá demorando uns 5 anos? Tá, vamos lá, um exemplo. Você não pode entrar em outro consulado, mesmo que aquele outro consulado está indo mais rápido, porque você mora no interior do estado de São Paulo, então não tem como. Gente, isso não existe. Até teve uma cliente que ela mora em Palmas e ela tá fazendo o processo judicial com a gente. E lá atrás, quando a gente iniciou, ela fez essa mesma pergunta, porque ela falou assim, que quando ela foi na embaixada em Brasília, isso tantos anos atrás, ela nem me lembro se ela me especificou. Ela falou, ah, mano, quando eu comecei a mexer lá atrás, aí eu fui na embaixada. Ela falou, e a embaixada me falou que eu poderia me cadastrar, me inscrever na fila de qualquer consulado. Eu falei, como assim a embaixada falou isso pra você? Falou, sim, que eu poderia me inscrever em qual... Não, gente, não tem como, tá? Você precisa estar residente, pelo menos nos últimos 6 meses, naquele estado que corresponde àquele consulado, tá bom? Principalmente quando você faz a inscrição na fila consular, você tem um formulário que você preenche ele, então você precisa colocar todas as informações. Então assim, esquece. Isso daí não vai rolar, tá? Imagina, Paulo, que isso, viu? E fique tranquilo que essa sua área não vai faltar emprego. Gente, ficaram ainda algumas dúvidas, mas foi muito legal a interação de vocês, o pessoal perguntando. Nossa, gente, muito feliz mesmo. Nós estamos aí programando uma... vocês querem a novidade, já vou falar. Programando aí uma temporada de lives com vários profissionais
tanto de mercado, tá? Mercado de trabalho, com o pessoal de psicologia, com o pessoal de empreendedorismo aqui na Itália. Então, assim, fiquem ligados, sigam o nosso perfil, porque a gente deve em breve divulgar essa temporada de live. Provavelmente em 2023, mas ali logo no início, tá? Então, como prometido, semana que vem o mundo vai estar na Black Friday, mas nós vamos estar na Black Week. É isso mesmo. Então, gente, próxima semana vamos estar divulgando aqui nas nossas redes sociais vários descontos. Vários. Pesquisa genealógica, busca de documento, processo judicial. Então não perca, porque nós vamos ter combos e outras cositas mais, tá? Até misturei agora espanhol. Então, gente, por favor, fiquem ligados, sigam as regras que nós vamos começar a divulgar a partir de amanhã aqui no Instagram e também no Facebook, como que vai funcionar essa semana Week, tá bom? Então fiquem ligados, porque ela não vai funcionar só no dia 25, não. Vai ser do dia 22 ao dia 30 de novembro. Mas a partir de amanhã nós já vamos começar a divulgar as regras. Então não perca, você que está planejando, que está aí, ai, será que eu faço, será que eu não faço, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu movimento a família para entrar com o processo? Então, gente, é agora, porque os descontos vão ser super legais e vão valer a pena para vocês darem esse start no processo de vocês e conquistarem o reconhecimento da cidadania italiana. Afinal, todos nós, descendentes, somos italianos, mas a gente precisa ser reconhecido junto às autoridades, ok? Então não percam, por favor. Eu não vou dar spoiler não, tá? Me deixaram aqui no roteiro, mas só para vocês terem ideia. Vocês vão poder economizar até R$2.000. Só para vocês terem uma ideia. Só esse spoiler, tá bom? Produção, eu só vou dar esse spoiler, tá? Vocês vão poder economizar até R$2.000, ok? No processo de vocês ou em algum combo. Certo? Gente, então não perca. Muito, muito, muito obrigada por terem participado. Pela interação, pelas perguntas, eu agradeço demais e vem muita coisa boa por aí. Acompanhe a gente, não saia daí, tá? Um grande abraço para todos, olha que legal! Leandro, tô agradecendo agora o pessoal, Bárbara Colombo, que demais! Franciele, muito obrigada! Gente, que bom, viu? Nossa, fico muito, muito, muito feliz. Leandra... Quem mais? Neto Dutra, adoro. Ai, gente, tô muito feliz. Muito, muito, muito obrigada. E vai ficar sim salva a live para vocês conferirem. A Priscila Mantovani, obrigada. Essa não é a jornalista famosa. É, gente, eu trabalhei, tá? Só finalizando, trabalhei sim em jornalismo durante 15 anos em televisão no Brasil, tá? E estamos aqui agora com cidadania italiana, tá bom? Um grande beijo para vocês, obrigada e a gente se vê sim aqui nas redes sociais. Gente, valeu, buonasera, aproveitem o fim do feriado de vocês e até mais. Ciao a tutti, um bacione!